Sejam bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Estamos disponíveis no social media, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Hoje, o Portugal Aqui TV foi até ao Clube Português de Hartford. Esta casa portuguesa, com quase 100 anos de história, foi assolada por um grande incêndio que há uns meses destruiu parcialmente a sede do clube. Alberto Costa, presidente, e Ana Oliveira, vice-presidente, abriram as portas ao Portugal Aqui TV para falar no passado, no presente e no futuro desta casa. A entrevista exclusiva ao Portugal Aqui TV, já a seguir. O Portugal Aqui TV está no Clube de Hartford, um clube que sofreu um reverso na sua história há cerca de ano e meio. Um grande incêndio pôs temporariamente o fim do clube, mas, como vamos perceber, está bem e recomenda-se, e em breve o clube normalmente vai voltar para os sócios e para a comunidade portuguesa em geral da cidade de Hartford. Connosco temos o presidente, Alberto Costa, e a dona Ana Oliveira. Vamos começar pelo presidente. Quando o Alberto recebeu a notícia do incêndio, qual foi a sua primeira reação? Choque. Antes de mais, agradeço a vossa presença aqui para nos dar uma oportunidade de levar a nossa história um pouco mais longe, como se costuma dizer. Em relação à tua pergunta, choque, porque há aquele sentimento que não pode ser verdade. E a senhora, portanto a bartender nessa altura, que era uma senhora, ligou-me 2 vezes e eu fiquei preocupado com a segunda chamada, não é? E nessa altura decidi que seria a altura própria e inclusive estava num batizado acompanhado do Padre Jorge, que já vamos falar nele mais à frente, mas todo o caminho em direção ao clube, o meu coração fazia contas ao pior e infelizmente foi exatamente o que eu encontrei. E Alberto, quando chegaste aqui, qual foi a tua reação? Imaginavas a tamanha tragédia para este clube ou não? Não, fiquei desolado, surpreendido com o número de pessoas que estavam aqui presentes, antes de eu chegar. Todos eles sentiram a dor que eu senti, mas eu senti um sentimento de inacreditável que isto acontecesse, tão perto do Natal, tão perto da passagem de ano, quando todos nós fazíamos planos para 2018. Foi cruel porque foi um golpe que nenhum de nós fazia conta com uma catástrofe desta maneira. Muito bem, obrigado por já as tuas palavras. Ana Oliveira, como é que foi a tua primeira reação quando soubeste que o clube de Hartford estava a arder, o clube português estava a arder, nestes termos? Eu não acreditei. Simplesmente recebi uma chamada de um tio a dizer, olha, o clube está a arder. E eu pensei, deve ser um incêndio qualquer, deviam estar na cozinha a fazer alguma coisa, não devia ser nada de grave. E o meu tio disse-me, não, foi um bombeiro que me disse, esta situação está muito difícil, está muito complicada. E eu estava em Middletown, em minha casa, e eu disse, eu tenho que vir. Tenho que ver com os meus próprios olhos, e meti-me no carro com o meu marido e com os meus filhos, e quando eu cheguei aqui e vi o fumo a sair pelas janelas todas, a sair pelo telhado, tudo, pronto, como eu digo, fiquei incrédula, eu disse isto. O que é que passou para a cabeça? Que o clube ia acabar, que o clube ia arder? Nunca. Nunca. Uma reação positiva, então. Sim, não, porque assim, eu, como o Alberto disse, estava aqui centenas dos nossos sócios e da nossa comunidade portuguesa, toda a gente veio, toda a gente se agregou. Nós, aliás, estávamos impedidos de estar aqui nesta zona, estávamos todos a colar daquele lado, toda a gente abraçados uns aos outros, pessoas. Eu vi homens da nossa comunidade, assim, homens, portanto, que nunca pensei mostrassem tanta emoção, a chorar, como crianças. Mas nunca, a nossa direção, todos nós nos juntamos imediatamente aqui e começamos a dizer, nós
que é que vamos fazer daqui? Nós vamos pôr mãos à obra e isto vai ser reconstruído. Presumo que nunca passou para a cabeça nem do Presidente, nem do resto da direção, nem da Ana, como ela disse há pouco, que o clube acabasse, pois não? Nunca se propôs essa opção, que isso era uma coisa que estávamos a sentir derrotados. Exato, nunca pensámos. A única questão que começámos todos nós a questionar-nos era o tempo que levaria para reconstruir o clube e qual seria, portanto, que partes do clube que seriam possíveis restaurar, porque nós não sabíamos naquela altura, portanto, a catástrofe que tinha acontecido dentro do clube, não sabíamos as danificações que estavam lá dentro. Mas nunca, pelo menos eu tenho a certeza, como a Ana também vai dizer, que nunca me passou pela ideia que nós não íamos reconstruir a nossa casa. Nunca pusemos essa hipótese. Nem a direção, nem mesmo os membros, nem a comunidade portuguesa, quer dizer, uma das primeiras palavras que eu ouvi enquanto os bombeiros aqui estavam era vamos ter que angariar dinheiro, vamos ter que trabalhar, vamos nos juntar, já toda a gente já falava, isto, não, foi mensagens, eu estava sempre a receber mensagens de pessoas. Deixa-me saber o que é que tu precisas, o que é que a direção precisa, contem comigo para trabalhar, contem com o meu apoio. E eram sempre mensagens sem parar. A comunidade de Hartford foi sempre uma comunidade unida, mas tornou-se ainda muito mais. A igreja, o apoio do Padre Jorge, os grupos, nós temos tido grupos que têm feito angariação de fundos, eventos para angariar dinheiro a pessoas que fizeram imensos donativos. Nós tivemos um português que trabalha para uma companhia que instala painéis solares, a empresa pagou o jantar, nós fizemos um jantar de angariação de fundos, foi uma coisa fantástica. A empresa pagou a comida, nós tivemos as padarias que nos deram o pão, nós tivemos o florista com quem nós trabalhamos nas nossas festas, dão-nos as flores, os supermercados que proporcionaram-nos bebidas, quer dizer, nós fizemos uma festa onde angariamos bastante dinheiro, logo a seguir foi em abril, mais ou menos, tudo vindo de pessoas ofertas, foi tudo ofertas, e tivemos representação de todas as associações da nossa comunidade, a Luso Nation, a Casa do Benfica, os Leões Unidos, entre muitos, estavam todos presentes naquela festa para se mostrarem solidários connosco. Ana, qual foi o papel da Igreja Portuguesa daqui de Hartford no aspecto geral, em relação ao clube? O Padre Jorge disponibilizou imediatamente as instalações da igreja, portanto todos os eventos que nós temos feito no salão em baixo principal tem sido a custo zero para nós. Nós também, o centro social que pertence à igreja tem estado disponibilizado para fazer reuniões. O nosso rancho continua a ensaiar, portanto esta era a casa do nosso rancho. Agora eles ensaiam também lá no salão. O Padre Jorge a falar com a comunidade, alertar para a nossa situação, alertar para o facto que do papel importante que o nosso clube tem na comunidade, portanto que não é só a igreja que tem um papel importante na comunidade, mas o clube também. Ele até fez um discurso que marcou-me, ele falou da igreja como a mãe da comunidade e o clube como o pai da comunidade, complementam-se um ao outro. Temos a parte religiosa, como portugueses, católicos que somos, mas também o clube, a igreja, dá-nos essa parte para moral, não é? De fé, mas o clube é o que nos traz a cultura, é o que nos mantém as tradições, e isso é muito importante para a continuidade da nossa comunidade. Alberto, este clube vai a caminho dos 100 anos, faz 92, no próximo mês de, não sei quanto é, mas em junho, não é? 92 anos. No meio deste incêndio, não houve nada que se perdesse ao longo da história, documentação, troféus, enfim, património, nada que não se possa recuperar, Alberto? Bem, nós vamos restaurar muita coisa que não vai poder ser recuperável ou restaurável. De qualquer forma, nós vamos recuperar o que for possível, não é verdade? Mas enquanto os seguros, a companhia de seguro não fizer uma análise profunda de tudo que verdadeiramente pode ser restaurado, nós não vamos fazer absolutamente nada até termos a autorização para começar a fazer, porque nós vamos necessitar do pagamento da parte deles, não é verdade?
Na década de 90, este clube foi anfitrião da recepção da seleção portuguesa. Estamos a falar em João Pintos, Vítor Baías, Vítor Paneiras, estão todos aqui, com Carlos Queiroz. E alguns deles até dormiram em minha casa, em 93. É um momento histórico para o clube, não é? Não, eu acho que, portanto, o nosso clube tem uma grande história e há coisas que nunca vão sair da memória, e tu estás a falar numa delas. Além dos políticos também. Sem dúvida. E também a Amália Rodrigues já esteve cá. E no jogo em que tu falaste, Portugal defrontou a Itália no Yale Ball e nós fomos o hóspede da nossa seleção com o Carlos Queiroz. Momentos históricos que atraíam muitas pessoas, não só da nossa cidade aqui, mas também dos arredores, na verdade, porque todos nós gostamos de futebol. E têm tido muitos marcos historiais aqui no nosso clube. O nosso clube é, talvez, se não o mais velho, um dos mais velhos na costa leste dos Estados Unidos. Dos 100 anos, Exatamente. É obra e eu acho que a Ana falou e bem, nós também temos tido muita sorte porque temos tido apoio de locais onde nós não esperávamos. Caso em ponto, Danbury também organizaram um evento para beneficiar o nosso clube. Exatamente. E só para enriquecer ou para adicionar a algo que a Ana falou do padre, o padre Jorge tem sido um aliado fantástico. Não só tem suportado quando é possível, com o apoio da igreja no que é necessário, mas ele tem se dedicado em acompanhar-nos quando é possível para demonstrar que a união... Que está atualizado, não é? E não só, eu acho que ele quer demonstrar que o povo aqui da Ardfors está unido. Não há igreja e clube, há organizações que trabalham em conjunto e ele tem sido verdadeiramente fantástico e um aliado que eu nunca não fazia conta, mas ainda bem que está cá, porque ele é útil, é uma pessoa que sabe avaliar uma comunidade, que é padre, não é verdade? E é um prazer considerá-lo meu amigo e é um prazer trabalhar junto com ele para bem da nossa comunidade. E nós também temos que agradecer muito aos outros clubes aqui de Connecticut e também de Massachusetts. A situação do clube de Chicopee fez uma festa de angariação de fundos. O Waterbury, o clube do Waterbury também fez um donativo. Os esportistas fizeram lá uma festa, também foram bastante generosos. Foi Danbury. Aliás, todos os clubes, chamadas imediatas mais para o Alberto disponibilizar-se. Nós também tivemos os clubes também fora da comunidade portuguesa, que também era foi inesperado. Nós temos o clube dos alemães, que até fica do outro lado da rua, imediatamente com chamadas para nós. O clube irlandês de Hartford também contactou-nos. O clube polaco também nos contactou. Todos mostraram-se solidários. O que vocês precisarem, deixem-nos saber. Nós até vamos ter agora a nossa próxima assembleia ali no clube alemão. E disponibilizaram-se e disseram-me logo: nós não vos vamos levar nenhum dinheiro, nós queremos mostrar o nosso apoio. Portanto, tem sido mesmo fantástico. Também não esquecer as bandas musicais que também se ofereceram gratuitamente para colaborarem connosco no que for necessário. O clube tem feito muitos amigos, claro, também tem feito alguns inimigos, que o clube não faz inimigos, mas em geral eu acho que maioritariamente a surpresa tem sido o facto de, como disse a Annie bem, o apoio que nós temos sentido em muitos lugares onde nunca foi esperado, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas e das organizações. Nós continuamos completamente determinados em reconstruir esta casa. Não quero que ninguém tenha dúvida que esta casa vai ser reconstruída. Podes garantir isso, Alberto? Claro que sim. Claro que sim. De outra forma, não estava eu aqui com a Ana e a trabalharmos arduamente. Nem saímos enquanto não tiver feito. É outra coisa que eu ia dizer. E também formamos dupla que nenhum de nós vai abandonar enquanto a casa não estiver reconstruída e que sirva novamente a comunidade da Hartford e que seja um orgulho para toda a comunidade. Sócios têm-se mostrado muito solidários, muito pacientes, porque é preciso ter muita paciência. É assim, é óbvio que esta obra não está a andar tão depressa como nós gostaríamos, não é? Porque há sempre imprevistos, há situações a resolver, mas também foi uma coisa que nós dissemos: nós queremos ter a certeza, nós não vamos acelerar nada, não vamos estar a fazer uma reconstrução muito rápida, de qualquer forma, só para poder abrir as portas, porque nós queremos ter a certeza que temos agora esta oportunidade para modernizar também o nosso clube, porque nós podemos torná-lo, aproveitar agora a oportunidade, vamos fazer as coisas devagar e bem feitas, porque acima de tudo nós queremos deixar uma obra que daqui a 30, 40 anos ainda
esteja aqui presente. Comunidade. A intenção é pensar um pouco no futuro, como disse a Ana, porque, claro, não estamos agora de forma alguma a criticar o que foi feito em 1971 ou 72. Eu acho que o que a Ana está a dizer, eu concordo e todos nós concordamos, temos de ter uma visão onde a filha dela, como está ali ao lado, se sinta confortável daqui a 10, 15, 20 anos, na mesma coletividade que estamos agora a construir. Porque nós, por vezes, com a rapidez de ir a obra, não ponderamos certas coisas, certas necessidades que vão aparecer no futuro. E não é só reconstruir. Nós temos que ter um plano pronto para como é que vamos dirigir e administrar o clube, não é? E poder manter, porque cada vez mais para os clubes sociais cada vez mais é mais difícil. Nós vimos que não há tanta imigração como havia há uns anos atrás. A grande parte dos nossos sócios já são de uma idade, não digo avançada, mas já pensam outras coisas. Já pensam noutras coisas, já não frequentam tanto o clube, não é? E nós, neste momento, o que nós precisamos, nós até temos muita juventude no nosso rancho e tudo, mas nós temos que cativar cada vez mais. Nós temos que criar um clube que vai cativar esta malta dos 18 aos 25 anos, até aos 30, porque cativando-os a vir, eles depois, quando tiverem as famílias deles, trazem os filhos e tudo isto vai manter a nossa comunidade viva. E diga-se passagem que eu diria talvez 50% da nossa direção já são diretores que nasceram nos Estados Unidos, mas têm aquela veia. A maior parte também tem menos de 35 anos, o que é fantástico. Nós temos uma direção muito jovem, o que eu acho muito bom. Eles têm uma mentalidade. Trabalho de casa bem feito, diga-se passagem. Para tudo é preciso um bocadinho de sorte, Chico, e felizmente, óbvio que nenhum de nós queria uma catástrofe desta que acontecesse no clube, mas também tenho que dizer, como presidente, que orgulho-me na direção que temos, porque eu estou completamente confiante que se esta direção não for capaz de reconstruir o clube nas condições que todos esperam, talvez nenhuma direção fosse capaz. Temos desde contabilistas, temos engenheiros, temos pessoas muito, muito capazes, todos em diferentes áreas de negócio, portanto, pessoas com contactos, pessoas que sabem gerir uma obra, como é que nós devemos, o que é que devemos fazer, e torna-se muito mais fácil, porque toda a gente dá a sua opinião, toda a gente traz uma certa sabedoria e conhecimentos, que é muito benéfico, porque nós temos as nossas reuniões e uma pessoa especializada numa área, lembra-se, olha, temos de ter em conta isto, o resto da direção não fazia ideia nenhuma, mas pronto, já é muito positivo e todos trabalham muito bem. Temos muitos recursos na nossa direção, como a Ana dizia bem, que por vezes nós conseguimos resolver quase todas as questões dentro de casa, que já poupa... E quantos sócios tem o clube neste momento? Ativos? Antes da catástrofe estávamos a aproximar dos 600, agora, atualmente, eu diria que talvez 400, eu não tenho... Tens a cota singular, a cota familiar e a cota do reformado, né, que eu estive a ver. São 100, 90, salvo erro, e 50, né? Sim, exato. Mas nós também estamos a processado muito, temos progredido muito na automatização de toda a contabilidade, etc. E de forma que, como a Ana disse, nós temos pessoas que sabem o que estão a fazer nesse aspecto. Criaram uma plataforma, agora podem... Antigamente era preciso... Sim, antigamente era preciso vir aqui ao bar e fazer a inscrição, agora vai-se online, basta procurar na internet o Clube Português de Hartford. Exatamente. E isso foi muito bem recebido, lá está, pelas camadas mais novas. Nas reuniões que vocês têm com os sócios, qual é as perguntas mais persistentes que as dizem, ou assim, entre aspas, chatas? Sinceramente, quando abre o clube? Estás a falar quando é que abrem a porta? Quando é que nós começamos a ver obras? Como é que começamos a ver construtores? Eu dizia que são essas as perguntas, mas o que eu meço e o que eu pondero quando estou numa Assembleia Geral, e vamos estar agora no próximo, eu acho muito interessante que as pessoas têm muita paciência com a direção, escutam muito aquilo que nós dizemos, que nós discutimos com eles, e nós tentamos dar-lhe o máximo de informação sem errar, isto é, não vamos prometer nada que nós sabemos que não vamos conseguir. Nós somos completamente transparentes com os sócios, porque nós temos mantido a nossa conversa de quem vai fazer a decisão são eles, nós simplesmente lhe vamos dar as nossas sugestões, exato, mas nós temos
temos tido bons diálogos com os sócios e não tem havido grandes questões ou grandes polémicas, porque nós estamos aqui para um serviço só, para reconstruir o clube. Exatamente. E devolvê-los aos sócios. Eles são extremamente pacientes. Eu nunca esperava tanta paciência da parte, porque pronto, Será por ter uma senhora na direção ou não? Paciente? Eu não sou a única, somos mais, somos três. Somos três, não. As pessoas. 4 agora, pois somos 4, é verdade. Temos mais, elas juntam-se agora em janeiro a nós. Não, as pessoas são fenomenais. É como o Alberto diz, é que são pacientes. Eu nunca me vi numa situação. Sabemos que, como tudo, às vezes as pessoas. Há quem seja mais difícil, mas em todo este processo, que já vai há 1 ano e meio, ainda estou para ter uma pessoa que me venha falar mal da direção, ou me venha criticar, ou mostrar assim insatisfeito. Muito pelo contrário. As pessoas criticam e saem das nossas assembleias e eles dizem obrigado, agradecem-nos e dizem vocês estão a fazer um bom trabalho. E isso para nós também é tudo, motiva-nos e fomenta ainda mais aquela vontade de trabalhar. Vamos ao encontro que aquilo que nós tínhamos dito anteriormente quando estamos a falar da direção. Quando tu tens uma direção que as pessoas acreditam nela e têm paciência para lhes dar o tempo para fazerem obra como deve ser, e eu acho que isto vem tudo do facto de que, como a Ana dizia bem, eles compreendem que temos uma direção muito capacitada para ser encarregado desse projeto. Portanto, eles estão pacientes e acreditam em nós, assim como nós também, quando respondemos, nós não estamos a mentir, nós estamos a dizer aquilo que verdadeiramente está a acontecer. E também, como o Alberto disse, nós somos completamente transparentes com os nossos sócios. Assim, vocês vêm a uma assembleia nossa, nós temos a documentação toda em relação às contas, o que é que temos, portanto, como é que está o processo com a seguradora, mas também temos feito várias apresentações PowerPoint para mostrar aos nossos sócios com muito cuidado que isto é o que nós estamos a fazer, isto é o ponto da situação em que nós estamos com o nosso arquiteto. Estas são as nossas opções, este é o caminho que nós achamos que é melhor, e tentamos explicar e tudo assim com bastante detalhe para que não haja dúvidas, e disponibilizamos-nos sempre a qualquer sócio. Se eles têm uma pergunta, venham ter connosco, venham falar com a direção. E essa abertura, eles veem isso e é por isso que eles sentem orgulho naquilo que vocês estão a fazer. A tal abertura, não é? Exatamente, porque eles sabem que podem ter um diálogo connosco e nós não vamos dizer aquilo que eles... Para criticar, tudo bem, as críticas são bem-vindas, do momento que sejam construtivas, porque eu costumo dizer que eu erro mais do que ninguém e eu não tenho capacidade para ter todas as respostas, nem nós todos como direção, que somos 21 elementos na direção, nós não sabemos tudo, e por vezes aparece uma pessoa que pode dar uma sugestão, e se nós a direção entendermos que é a melhor delas todas, a gente aceita e implantamos-la. Nós estivemos em janeiro, abrimos à comunidade, portanto o nosso arquiteto até é engraçado, ele fala um pouco de português, apesar de ser americano, que isso acho que foi muito bem recebido por parte dos sócios. Ele fez um esforço muito grande até para falar em português para as pessoas, e ele veio a uma assembleia, explicou o processo, mostramos os desenhos que até estão disponíveis, se você for ao nosso website. Sim. E depois houve reuniões na Casa do Benfica, que abrimos a toda a comunidade para virem e falarem diretamente com o arquiteto e darem as suas opiniões. O que é que vocês acham que deve estar no clube? O que é que seria melhor? O que é que gostam? O que é que não gostam? Como é que nós devemos fazer as casas bem? O que é que acham do bar? Pronto, porque queremos, nós sempre dissemos, vocês têm que nos dizer aquilo que querem, para nós depois então fazer uma análise se é possível ou não. Eles vão nos dar a lista ideal deles, a lista de sonhos. Só depois compete a nós direção voltar à realidade e de explicar o porquê que a ABC não podem ser incorporadas nesta altura, não é verdade? Porque não vai haver fundos para todos, para tudo o que eles desejam, mas no entanto eu acho que ao fim e ao cabo, quando o clube estiver completo, e vai ser um clube com melhoramentos em todos os aspectos, mas não vai ser tudo aquilo que nós desejávamos implementar, que é impossível. Há uma data no horizonte para a abertura do clube ou não? Não. Eu não vou especular por uma razão muito simples, Chico. Vai abrir. Sem dúvida, isso sem dúvida. E se nós, direção, tivéssemos uma ideia quando é que o caso vai ser decidido com os seguros, até podíamos dar um palpite, mais ou menos. Mas não sabendo esse timeline, não vou e há sempre imprevistos também com a construção, não sabemos. Quando a obra estiver em andamento, nós vamos te convidar para voltares cá e nessa altura já podemos dar uma estimativa educada. Muito bem. Senhora Vice-Presidente, o Alberto falou em off comigo que não dura para sempre. Ele quer passar o testemunho. E ele sugeriu que realmente tem uma Vice-Presidente muito dinâmica, muito assertiva nas ideias, muito competente. Estamos a falar perante uma futura Presidente do Clube da Arte Fora ou não?
Nunca diria que não. É assim, mas Tens essa porta aberta sempre, não é? tenho essa porta sempre aberta. Eu não vou fechar essa porta. Também é como mãe, é difícil com filhos e eu também dou aulas na escola portuguesa. É tentar. Tenho, O dia devia ter 48 horas. devia, e a semana devia ter 10 dias, pelo menos. Mas tudo o que ela está a dizer só enriquece mais a opinião que ela tem capacidades para isso. Não, tenho muito orgulho na nossa comunidade. Tenho muito orgulho em ser portuguesa. É uma coisa que eu tento incutir a todos os meus alunos na escola portuguesa e é uma coisa muito importante em nossa casa. Os meus filhos têm, e o Alberto sabe, são muito orgulhosos de serem portugueses e sinto que deixar a comunidade morrer ou deixar o clube ou deixar as nossas tradições, assim, por mim, não acontece. Curiosamente, há uma curiosidade entre eu e a Ana, porque o pai dela, quando eu fundei TV Portugal em 1982, ele foi o meu tesoureiro. Portanto, há uma ligação já com a família. Mas, voltando ao tema da Ana ter capacidade para ser presidente, não tenho a mínima dúvida. Até melhor do que o Alberto Costa, de certeza. Eu sei, eu conheço a capacidade de todos os elementos da minha direção. Claro. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a Ana tem tanta competência como qualquer outro na direção para ser presidente, se não mais. Eu gostava de perguntar, para quase finalizar a entrevista, a vossa opinião sobre o futuro das comunidades. Como é que estão as comunidades portuguesas, e o Alberto tem décadas de experiência em comunidades, como é que estão nossas comunidades portuguesas na Costa Leste e não só, num horizonte de 20, 30, 40 anos? Na tua opinião, Alberto? É um assunto muito complicado, porque tu e eu já andamos nisto há muitos anos, trabalhámos juntos na década dos 90. Eu acho que enquanto houver pessoas como nós aqui presentes, como a Ana, exato, e outros iguais, que se dediquem à nossa cultura e que incutem nos filhos e nos netos a cultura e a nossa língua, vamos ter futuro. Agora, também, se nós começarmos a fazer, e eu passo a expressão mistura de casamentos muito com todo o respeito, isto é, se começarmos a casar com outras nacionalidades e não haver especificamente a língua portuguesa a ser falada em casa, vamos perdendo alguma percentagem. Sim, e aquela garra da nossa... Porque uma das coisas que todos nós sentimos nas veias é o facto de sermos orgulhosos, como a Ana disse. Eu também sou muito orgulhoso de ser português, também como ela, as minhas filhas andaram na escola portuguesa, são cidadãs portuguesas, mas isso é uma coisa que todos nós nascemos com aquele fervor entre nós. É como alguém que ela gosta do Porto, eu gosto do Sport, eu gosto do Benfica, mas olhando para daqui a 30 ou 40 anos, eu gostava de ter uma bola de cristal, mas uma coisa que eu quase que garanto é que se a imigração não mudar, neste momento estagnou, e se não houver outra forma de abrir as portas a todos os outros países, não só Portugal, mas toda a Europa, é difícil, é uma especulação que eu não tenho capacidade para dar uma resposta. Gostavas que continuasse, não é? Oh, claro que sim. Eu acho que é tão bom quando nós entramos em qualquer lado e automaticamente escutamos a nossa língua, estamos mais à vontade. É como disse, eu nunca me esqueço quando eu mais e a Ana viajámos para estar com o Presidente de Portugal. Ele disse uma frase que eu repito às vezes na rádio porque faz todo o sentido quando ele diz: onde está um português, está Portugal. Está Portugal, exatamente. Mas... Ana, a tua opinião sobre isso também? Eu partilho a mesma opinião do Alberto. Assim, para mim, eu acho que a coisa mais importante em todas as comunidades portuguesas, principalmente aqui nos Estados Unidos, é manter viva a língua. Se acabarem as escolas portuguesas, se as pessoas deixarem de levar os filhos à escola, eu vejo isto como professora lá, eu acho que vamos perder muito a nossa comunidade, porque eu acho que a língua portuguesa é aquele elo de ligação. Começar na base, não é? Começa logo, temos que começar dos poderes pequenos, e eu sei que é difícil, porque também os miúdos agora, não é como antigamente, ninguém estava envolvido tanto em outras atividades extracurriculares como estão hoje, e é difícil fazer aquele balanço entre tudo, mas nem que os pais só levem os filhos um dia à escola portuguesa,
portuguesa. Porque da escola de falar a língua, vêm aquelas amizades com os portugueses. Claro. E havendo as amizades, aqueles amigos portugueses, eles querem ir às festas portuguesas, porque eles vão lá ver os amigos portugueses. E depois querem vir ao clube, porque os amigos portugueses vêm ao clube. Quer dizer, e tudo isto traz e mantém a comunidade ativa. E na Europa há uma maior ligação. Eu acho que os clubes conseguem sobreviver melhor, mas também porque os portugueses que estão imigrados na Europa facilmente se põem em Portugal. Normalmente vão lá passar férias todos os anos, não é? É fácil. Nós aqui não fazemos isso, não é? A maior parte das famílias vai lá, ano sim, ano não, 3 em 3 anos. Exatamente. E começa-se a perder cada vez mais aquela ligação, não há aquele contacto, não se vai a Portugal, não se vê como é que os portugueses vivem, como é que é ser português no dia-a-dia. E então o que eu digo, manter a língua. Se nós manter as nossas escolas, se nós falarmos português em casa, se nós continuarmos com aquelas tradições como nós fazemos aqui no clube, o São Martinho, temos o Dia de Portugal, temos Noite de Fados, temos essas coisas todas, trazer os miúdos e criar um canto, também é o que nós queremos fazer agora neste novo edifício, é criar um canto para os miúdos. Exato. Um cantinho só deles, que eles podem dizer, ok, nós vamos para o clube e nós podemos ir para ali, aquele lugar é nosso, nós podemos estar a brincar, podemos estar com os nossos amigos, e portanto, porque isso também é uma coisa que faltava aí antes. Não se olhava para as gerações mais novas e isso para nós é muito importante. Eu acho que é um dos principais objetivos da nossa direção, é trazer as crianças. Nós temos de ter essa preocupação, como a Ana disse, preservar aquelas tradições que nos juntaram a nós, porque se nós não incutirmos neles aquele orgulho do sangue português que anda nas nossas veias, perde-se algo de ligação. E é outra coisa que eu acho extremamente importante. Quando a Ana fala em ir a Portugal e leva a filha, como eu levava as minhas, eu acho que isso também é extremamente importante, porque eles veem em prática aquilo que nós descrevemos aqui nos Estados Unidos. Porque uma coisa é falar para ela e dizer-lhe como é que se vive em Portugal, etc, etc. Quando ela se integra com outras crianças em Portugal, ela tem uma experiência que é única. Não, é impossível repetir essa experiência aqui nos Estados Unidos. Mas temos que criar essa experiência, trazendo os filhos dos portugueses, juntá-los e para eles conviverem. E aliás, uma coisa que eu acho muito importante é dizer à nossa juventude, Portugal não é só futebol. Exato. Porque infelizmente muitos apenas associam Portugal ao futebol. É uma forte ligação, não é? Mas há outras coisas para além do futebol. Sim, em minha casa só se vê futebol e só se vê futebol. Eu tenho 2 esportistas, mas há outras coisas também para além disso. E é isso que nós tentamos fazer com as outras atividades que trazemos. Não é só festejar o europeu, é festejar outras tradições. Aliás, e manter. Diga-se passagem que Portugal celebrou agora o quê? 848 anos de vida, portanto não é qualquer país, não é verdade? Muito bem, já falamos um pouco de tu, agora pedir-te uma mensagem final para as pessoas que não estão a ver neste momento, Ana. Como pessoa, como presidente do clube, tenho que dizer, tenho muito orgulho de estar em frente desta instituição. É uma casa que eu desde pequena frequentei isto, desde criança. E lembro-me de imensas festas, casamentos, comunhões, correr pelo salão, a correr lá embaixo. Eu e o meu marido ainda comentamos que temos saudades de vir a um jantar aqui e ir lá abaixo tomar um café. Quer dizer, tenho muito orgulho de estar em frente a esta direção. Quero dar o meu melhor para poder levar esta obra em frente. Tenho que agradecer à comunidade, agradecer a todos os nossos sócios, principalmente, e peço àqueles que tenham continuem a ter paciência connosco e que nós vamos construir e vamos, como se costuma dizer, fala-se na ave da mitologia grega, a ave fênix, não é? Nós vamos renascer das cinzas e vamos renascer muito melhor, sem dúvida. Estou no meu 9º ano de presidente, já ando na nossa comunidade. Já são 9 anos? Já são 9 e provavelmente fazer o 10º, como ela diz, números duplos. Já ando na comunidade desde 1982, a única coisa que eu digo é o seguinte, tenho muito orgulho de ser português, tenho muito orgulho daquilo que eu tenho feito na nossa comunidade e compartilhei contigo há alguns anos. Fizemos grandes coisas, tivemos grandes momentos com a associação. E o que eu quero, acima de tudo, agora, para o meu palmarás, é deixar
uma obra em que todos nós nos revejamos nela e que nos sintamos que é a nossa casa e continuar a conviver, como a Ana falou, que as crianças se sintam à vontade e quando chegam ao clube sintam-se tão confortáveis no espaço criado para eles ou elas, como nós nos sentimos quando entramos a porta para dentro para beber um café. Eu acho que é extremamente importante que a nossa comunidade continue unida, continue a apoiar os diretores, porque tenho a certeza absoluta de uma coisa, nós vamos deixar uma obra que vai ser digna de ser portuguesa. Muito obrigado aos dois, continuação de bom trabalho e cá vos esperamos na inauguração, pelo menos a mim. Sim, sim, sem dúvida. Contamos convosco. Contamos Obrigado. convosco. E bem, palavras para quê? Foi uma entrevista longa, uma entrevista bem à medida do Clube Português de Hartford, com o presidente Alberto Costa e a sua vice-presidente Ana Oliveira. Uma coisa é certa, o clube não tem datas para abrir, mas tanto o vice-presidente como o presidente e a vice-presidente disseram que vai abrir. Desejamos toda a sorte do mundo à direção do Clube Português de Hartford e como Alberto Costa e Ana Oliveira, presidente e vice-presidente, deixaram bem vincado aqui neste Portugal Aqui TV, que vão renascer das cinzas e em breve poderá haver mais novidades sobre a precisão da data da abertura da sede do Clube Português de Hartford. Boa sorte para todos e em breve esperamos então fazer a inauguração desta casa portuguesa com quase 100 anos de história. Foi o nosso Portugal Aqui TV. Não se esqueça de partilhar o vídeo que acabou de ver, é muito importante. Faça o seu gosto, o seu like ou então siga-nos também no YouTube, no Portugal Aqui TV. Em nome daqueles que produziram, do Tony Cardoso, da Maria José, do Mário Quinta e também do Francisco Bahia, despeço-me com amizade. Voltaremos em breve para mais um Portugal Aqui TV.